Graça e paz, um abençoado para abençoada que está aqui. Quero desde já agradecer o convite do pastor querido e a igreja também querida, de eu poder estar aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus nesse mês de missões mundiais. Mês de missões mundiais. Bem, eu quero deixar de antemão um abraço da Primeira Igreja Batista em Grão-Pará, os queridos irmãos dessa co-irmã, igreja que tem abençoado tanto a nossa região, juntamente com o seu pastor. Eu separei aqui um texto da palavra de Deus, um trecho, ainda que eu vá me debruçar em todo o contexto desse texto que se encontra em Atos, capítulo de número 10, Atos capítulo 10, eu vou ler apenas do versículo 1 até o 4, até porque essa história é muito conhecida, senão eu peço que você leia todo o capítulo 10 para que você entenda, pois esse texto ele é importantíssimo para a história da igreja cristã, para o desenrolar do trabalho missionário após a assunção de Cristo aos céus, a descida do Espírito Santo, os discípulos serem cheios, tomados pelo Espírito Santo de Deus, tendo assim, dando ênfase à ação da grande comissão. Diz assim, Atos capítulo 10, do versículo 1 até o 4. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Guarde isso, centurião da corte chamada italiana. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Guarde isso também, com toda a sua casa. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona do dia, mais ou menos 3 horas da tarde ou 15 horas, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, chamando a atenção, Este, fixando os olhos no anjo, ficou muito atemorizado e disse: Que é, Senhor? Ele pergunta. E o anjo lhe responde: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Pai, fala conosco, nos abençoe. Muito obrigado por esse culto que já for iniciado ao Senhor, e que esse culto seja para a honra e glória do Senhor, e vidas sejam alcançadas, e teus filhos possam ser convencidos do que aprove ao Senhor convencê-los e a revelá-los, Pai. Eu te agradeço pela igreja, pelo pastor e por sua família. No nome de Jesus, amém, amém. Bem, esse texto é um texto tão importante para nós, porque ele vai historicamente ser um marco. E por que um marco? Porque ele é o segundo acontecimento onde o Espírito Santo desce, só que agora na casa de um homem que não é um dos apóstolos e nem estava em Jerusalém. E esse texto é tão importante para nós que ele nos dá o direcionamento do desejo de Deus alcançar toda a humanidade com uma grande comissão. Esse texto também, se você prosseguindo nesse texto, você vai ver que essa visão que Cornélio tem, o anjo falando com ele, ela é confirmada na pessoa de Simão Pedro, onde ele estava numa casa de um homem chamado também Simão, só que o curtidor, e ele vai ser procurado por pessoas ligadas a Cornélio, e nessa ida até Pedro sente fome e tem uma visão de Deus, de coisas
que aparentemente para os hebreus, para os judeus, eram tidas como imundas. E Deus vai descortinar isso, mostrando que aquilo que Deus escolhe não é imundo. Bem, chegam pessoas ligadas a Cornélio até Pedro e o convida para estar na casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, Pedro pergunta a Cornélio por que chamar Pedro. Pedro já havia sido avisado por Deus por o texto chega a dizer que ele teve lá no terraço um arrebatamento de sentidos, o que nos dá a entender que ele é levado a uma visão de Deus para entender coisas inefáveis, entender mistérios de Deus, entender os pensamentos de Deus e a obra de Deus que está acontecendo no nosso plano terreno, na nossa vida cotidiana, que é simplesmente o desejo de Deus que todo homem tenha a oportunidade de obter a salvação que existe e está em Cristo Jesus. E aí Pedro faz a pergunta, como se fosse uma pergunta retórica, que Deus já havia falado completamente com ele. Cornélio diz para ele o que aconteceu, e aí Pedro começa a juntar as peças e começa a contar sobre tudo que ele viu, o que ele vivenciou com o próprio Jesus, até a assunção do mesmo Cristo aos céus e as orientações. Num dado momento, cai o Espírito Santo, assim como no dia de Pentecostes, que era uma festa, todos nós sabemos, e no dia dessa festa há o derramamento do Espírito Santo. E na casa de Cornélio acontece a mesma coisa. É um fato histórico. Você pode perceber que esse fato histórico ele aconteceu poucas vezes. Hoje a gente se ouve tanto em falar sobre essas coisas e as pessoas desejam muito serem batizadas com o Espírito Santo, quando na verdade o Espírito Santo ele primeiro entra em você. Quando você aceita a Jesus, você já é batizado com o Espírito Santo e depois você sim passa pela ordenança do batismo das águas. Mas aquele que entrega a sua vida a Jesus, de imediato ele recebe o selo do Espírito Santo. O que normalmente a gente fala muito, que o que Deus ele tende a fazer na nossa vida é conforme a gente tendo uma vida com Deus, de leitura, de oração, de jejum, de ações, como família de Deus, Deus vai fazendo com que a voz mais alta dentro de nós seja o Espírito Santo, ou seja, nós vamos transbordar desse Espírito dentro de nós. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero trazer algumas verdades que o texto me dá para o trabalho missionário, o trabalho de missões. E já que estamos em campanha de missões, você pode perceber no texto algumas coisas muito interessantes. A primeira, esse homem Cornélio, ele não era hebreu, ele não era judeu, ele não era apóstolo, mas ele era já um discípulo de Jesus. Ainda que ele fosse da corte chamada italiana, ele era um homem piedoso e ligado a Deus, convertido. Isso mostra para nós, primeiro, lá na frente, o mesmo texto, você pode ler todo o capítulo 10, Pedro vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, e não faz. O desejo de Deus, seja olhando o Novo Testamento ou o Velho, é que ninguém morra. A gente está vivendo dias complicados, mas a Bíblia vai dizer lá em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte de ninguém, na morte do que morre. O Novo Testamento vai dizer que Deus é o Deus dos vivos. Então, o nosso Deus, ele deseja, quer grego, quer judeu, seja qual tribo, nação, nacionalidade, o desejo de Deus é que todos se salvem. A gente sabe que não serão todos, mas a oportunidade de que todos tenham a chance de poder escolherem é fator primordial. E a igreja, ela é responsável na divulgação das boas novas do Evangelho. Diz o texto, esse homem
que era um centurião da corte chamada italiana, mas era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Olha a dimensão disso. Ele não só era um homem voltado e rendido ao senhorio de Jesus Cristo, mas ele testemunhava para toda a sua casa. A gente vê aqui essa experiência de Pedro com Cornélio e podemos apontar Saulo, que se torna Paulo, porque ele era Saulo como um judeu, filho de uma judia, e Paulo, cidadão romano, filho de um grego. Paulo, um homem que vai dar uma explosão do evangelho, sendo ele usado a partir da sua conversão esta que já se dá ele orando e jejuando, e a partir que as escamas caem dos seus olhos, ele pode assim começar uma obra missionária que nasceu no coração de Deus. Eu estou falando tudo isso para que você tenha ideia que Deus ama quem com alegria faz missões. Deus ama quem com alegria faz missões. Você deve saber que há 3 maneiras de fazer missões. A primeira delas é orando. Você ora pelos missionários, você ora pelos pastores, você ora pelos campos missionários, você ora para que se abram portas de pessoas ouvirem as boas novas no Evangelho. Segundo lugar, é você sendo um missionário. Se você recebe o chamado de Deus, você aceita o chamado de Deus e você vai, pela boa mão de Deus, para o campo missionário. Mas caso você não possa ir, a terceira é mantendo a obra missionária. Isso me faz lembrar de uma jovem, de uma igreja que eu fui pastor auxiliar, e ela tinha um desejo desde muito nova, ela contava-nos, de ser missionária. Mas Deus nunca lhe permitiu que ela fosse a missionária. Mas ela sempre foi atuante nas campanhas, nos trabalhos. E ela só teve a resposta de Deus quando uma vez um missionário que queria muito fazer uma obra, uma construção, que seria uma igreja, também um centro social, pediu uma oferta em especial. E calhou que a oferta daquela moça, daquela jovem da Igreja Batista aqui em Campo Grande, ainda que não conhecesse o missionário, não soubesse da sua necessidade, aquela necessidade atual, momentânea, daquele tempo, e nem ele a conhecia, mas ambos foram tocados por Deus, ele para fazer aquilo e ela para manter aquilo. E quando ele pôde vir ao Brasil e contar aquela história naquela igreja, foi uma Jesuscidência, porque não houve coincidência. Ela soube que aquela oferta dela, designada para a obra missionária e para a construção de um templo, calhou certinho para aquele trabalho que aquele missionário iria fazer. E aí ela teve a absoluta certeza que o lugar dela não era no campo missionário, mas era na sua terra mesma, fazendo o trabalho de promoção, de incentivação, e ela conseguiu ajudar muitos missionários e enviar muitos missionários, não só com a sua oferta, não só com a sua oração, mas com a sua dedicação. Então você pode fazer diferença aonde você está orando, se Deus te chamou para ir, ou mesmo ofertando. Bem, 3 verdades eu preciso deixar para os irmãos nessa manhã sobre esse texto histórico da fé cristã. A primeira delas é quando o anjo aparece para Cornélio, e Cornélio já estava orando. Lembra da oração? Eu costumo dizer que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, muitos problemas a receber. Mas ele estava orando na hora 9, mais ou menos 15 horas da tarde, 3 horas da tarde. E o anjo chamou pelo nome. Cornélio, ele assustado, atônito, ele não entendeu nada e viu aquele ser resplandecente e disse: "O que é, Senhor?"
E o anjo lhe respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos, Cornélio era um homem piedoso, ele orava, ele jejuava, ele buscava a Deus, ele tinha culto na vida, e quem tem culto na vida traz vida no culto da sua igreja, porque ele é, antes de ser igreja física, ele é igreja ambulante, porque ele é casa real. E Cornélio, ele fazia esmolas, ele abençoava pessoas, ele via pessoas necessitadas, ele ajudava, e com certeza ele ajudava os trabalhos que eram feitos em prol da divulgação das boas novas. E o que me chama a atenção, e eu quero trazer para você, que essa primeira verdade, que é muito importante para a minha vida e para a sua, é que Deus está atento com as ações que nós fazemos no reino de Deus. Deus está atento com as ações que fazemos no reino dele. Lembra você que Mateus 6 fala: buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Lembra do que Jesus disse em Apocalipse: eis que cedo venho, e venho para dar a cada um segundo o que tem obrado. Deus está atento ao que eu faço, ao que você faz. Eu quero dizer que é tão gritante o que você faz, que não dá para ouvir a tua voz, ou seja, as tuas ações são muito mais altas do que o que você fala. Então, esse homem, ele dá o exemplo de que é fundamental que eu e você, como servos de Deus, sejamos contribuintes, mantenedores em oração e também em dedicação e também em oferta, para que o missionário, imaginemos nós, o missionário saiu do Brasil, ele foi para um país, um lugarejo da África, e lá ele está preocupado com a Casa Bahia, com a luz, com a água, com o que vai comer, com o que vai vestir. Ele não vai pensar em ganhar vidas, porque ele vai ter que correr atrás do que muitos pastores que não são de tempo integrais têm que correr atrás, para poderem assim não deixar faltar. É óbvio que Deus, ele é fiel, é óbvio que Deus não nos deixa, mas se nós formos mantenedores e entendermos a alegria de sermos, porque Deus ama o que dá com alegria, de sermos mantenedores dessa obra, o missionário vai ter só uma preocupação: em agradar o Pai. E o que agrada ao Pai, além de algumas outras coisas, é vidas alcançadas, vidas que estavam nas trevas, vindo para a luz. Então o texto fala que Deus está atento, estava atento à oração desse homem e às esmolas, o que ele dava, a sua generosidade por ser um homem de Deus. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, piedosa, piedoso, tenha certeza, você precisa continuar sendo ofertante na obra missionária. E diz uma outra verdade, diz o texto, que ele agora envia homens a Jope e manda para chamar Simão Pedro. E Simão Pedro estava na casa desse Simão. E diz que ele chamou 2 criados e um soldado muito piedoso. Eu aprendo uma outra coisa, que a gente precisa estar junto de pessoas que desejam agradar o Pai. E o que quer dizer isso? Pessoas que desejam agradar o Pai. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias complicados, nós vivemos dias estranhos, mas se nós estivermos juntos, nós, povo de Deus, nada, como diz Romanos 8, nem ninguém poderá nos afastar daquilo que Deus preparou para nós. Eu não sei o que você está vivendo, não sei a sua diversidade, a sua realidade, mas eu quero dizer para você que há um propósito de Deus na sua vida, e o propósito é maior do que o processo. Você sabia que a sua vida, ela tem um processo? O processo se chama tempo. Ele tem início, meio e fim. E nesse processo a gente passa por desertos, vales e também montanhas. Mas do deserto não consegue se ver o vale, mas consegue olhar para a montanha. No deserto é tempo de escassez, é tempo de ventania, é tempo de
tempestade, é tempo de não ter o que comer, não ter o que beber, estar solitário. Mas se você olha para o monte, você sabe que o teu socorro virá do monte, porque é de lá que o teu socorro vem, e vem do Senhor. No vale, você não consegue ver mais o deserto, porque o deserto é lugar de passagem, você já passou pelo deserto, agora você está no vale, e o vale você não consegue ver o deserto, como eu já disse, mas você consegue ver a subida íngreme para o monte. As dificuldades são inúmeras também, é muito complicado, e do vale não se sobe sozinho, não consegue sair do vale sozinho, você precisa de ajuda, e é por isso que há necessidade de estar junto com quem quer estar junto com quem quer que você cresça, que você seja vitorioso, e junto daquele que é mais chegado, o amigo mais chegado do que o irmão. Não deixe esmorecer a tua fé. Então, com Deus a gente consegue passar pelo deserto, pelo vale e chegar na bonança que é a montanha. Mas pastor, como que eu posso permanecer na montanha? A Bíblia fala que se fores fiel no pouco, no muito serás colocado, e no muito se no muito você continuar fiel, você continuará no muito com fidelidade a Deus. Então, se Deus tem abençoado a tua vida, se Deus tem te guardado nesse tempo, não seja medíocre, não seja medroso, mas que o verdadeiro amor tire fora todo o teu medo e seja aquele que contribui, seja aquela que contribui, seja aquele que faz com alegria, porque Jesus está voltando. E nós, como igreja, precisamos fazer com que a grande comissão ela finalize, para que o nosso Jesus venha nos buscar. Em último lugar, terminando essa palavra, diz que o texto, que Pedro tem uma visão muito grande. Ele, em suma, depois dessa visão, ele tem um encontro com estes que Cornélio manda. E ele vai para a casa de Cornélio. E o que acontece é que na casa de Cornélio, o Espírito Santo, como eu já disse, ele toma todo aquele lugar. Irmãos, quantas famílias nós conhecemos desgraçadas, quantas pessoas estão dando... Nós vimos esses dias um policial fazendo o que fez, depois sendo alvejado e veio a morte. A gente vê crianças sendo mortas por pais, a gente vê filhos matando pais, a gente vê pessoas indo para o inferno aí um montão, a gente vê muita gente morrendo por conta dessa pandemia terrível. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a gente precisa levar o Espírito Santo a vidas, ou para as vidas que não têm paz, que não têm salvação, que estão perdidas. E nós precisamos investir nisto. A nossa vida precisa ser colocada nessa direção, porque o Pai assim deseja, e será muito bom para nós. Certa vez um homem indo para sua casa, e eu estou terminando, ele teve que passar pela Via Láctea e teve um engarrafamento na Via Láctea. Ele começou a reclamar: poxa, o povo, para que esse engarrafamento? Só porque tem um morto da rua, tem uma pessoa morta, não sabe se ver morto não. Ele começou a reclamar, e ele conseguiu passar pelo tudo aquilo que estava, aquela movimentação, a multidão querendo ver quem era que tinha morrido. E quando ele tinha uma multidão ali na Via Láctea, carros parados e tudo mais, por isso aquele engarrafamento, e quando ele chegou na frente da rua da casa dele, ele viu também muita gente na rua dele. E quando ele chegou no portão da casa dele, ele viu muita gente também. E quando ele entrou na casa dele, ele não entendeu nada, porque tinha muita gente lá chorando. E aí ele foi saber que aquele corpo estendido no chão na Via Láctea era da sua própria filha. Gente, às vezes a gente não dá muito valor à obra missionária, a gente não dá muito valor aos nossos líderes, pastores e tudo mais, a gente não dá muito valor a nossa contribuição. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa de nada nosso, porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Mas tudo que nós ofertarmos, tudo que nós entregarmos, Ele é usado para o bem nosso. Quando nós ofertamos, quando nós entregamos o dízimo, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, ainda que nós façamos isso com pessoas que às vezes nem parentes nossas são, familiares não são, desconhecidas nossas são, a bênção de Deus ela se estende ao nosso lar, ao nosso filho, à nossa filha, à nossa esposa, ao nosso esposo,
os nossos familiares, quando nós vamos, quando nós fazemos, quando nós ofertamos, quando nós investimos, quando nós nos dedicamos à nossa vida, aquele bem que nós fazemos a outra pessoa, Deus usa outras pessoas para fazer aquilo que nós não podemos fazer na nossa própria casa, porque nós temos uma triste estatística, que nós somos muito vitoriosos fora dos nossos lares, mas muitas vezes não conseguimos vencer nos nossos lares. E para isso é necessário que você tenha uma vida como de Cornélio, de oração, tenha uma vida de dedicação, que põe a mão no bolso e realmente com alegria, não por obrigação, não por forçação, porque Deus ama o que dá com alegria, e chega junto na obra do Senhor com todo o teu ser, com toda a tua alma, com todo o entendimento. Eu espero que essa palavra venha te abençoar. Eu espero que você comece a entre no YouTube e veja os relatos. É fácil, joga no Google, junta de missões mundiais. Você vai ver no YouTube vários vídeos maravilhosos que vão impactar a tua vida. E aí você vai ver o quanto você é essencial para esse trabalho. Eu espero que essa palavra possa ter instigado você, impactado de alguma forma, porque eu sou o menor da casa do Pai. Estamos ali na comunidade do Grão-Pará. A PIB do Grão-Pará deixa um beijo, um grande abraço para essa igreja. Eu me chamo Marcos Félix e peço que você lembre de nós em oração. Agradeço meu querido amigo, pastor dessa igreja local abençoada, assim como todos vocês. Deus lhes abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.